pessoal? Hoje vamos fazer mais uma aula de parte mental do jogo. Essa aqui é a aula #03, onde a gente vai estar falando um pouquinho sobre emoções, que talvez seja um tema no qual pode parecer, eu já vi sobre isso, eu já escutei isso, mas a questão é, o que você fez para mudar até aqui? Então, eu quero bater em pontos que eu tenho a plena certeza que a grande maioria vai se identificar com as abordagens que eu vou fazer aqui, e conseguindo levar isso efetivamente para o jogo, você deve ter aí um avanço na questão de aprender a controlar um pouco mais das emoções. Quando as emoções são vistas como a causa de um problema nas suas ações de mesa, faz todo sentido que a sua sabedoria convencional, ou seja, seu conhecimento técnico, lhe apresse se tornar um robótico. E isso faz enganar sua mente e tornar-se insensível a emoções. O melhor exemplo que eu gosto de dar para essa primeira parte aqui desse wordzinho é esta parte aqui, ó. Quem aqui já pegou eu falando sobre essa comparação aqui? Quem aqui já assistiu aula minha falando desta comparação? Eu já. Hum, Foi a primeira vez que eu ouvi falar do Lena também. sim. Bom, durante alguns anos, a gente teve no topo mundial aí do poker, do cenário do poker online, com consistência e por anos consecutivos, a gente teve no top 3, 3 suecos. Um deles, o Lena 900, junto a uma outra turminha ali, muito forte no jogo, inclusive os caras estudavam junto, moravam junto, viviam a tal da imersão, né? E imersão por anos, que inclusive o Lena continua vivendo. Não é à toa que ontem eu postei ali uma reportagem sobre ele, sobre o quanto ele confiou no processo, e tudo que ele teve que fazer durante a jornada dele para conseguir atingir os objetivos de uma alta performance. Porque a gente vai ter profissionais com certeza competentes e conseguindo viver do poker, mas o percentual que vai conseguir atingir o nível de um Lena 900, por exemplo, é muito baixo. É muito, 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 muito baixo mesmo. Porque o cara vai ter que simplesmente abdicar de tudo na vida dele. Tudo. Ele vai ter que abdicar de vida social. Muito provável que ele vai ter que abdicar de algum tipo de relacionamento sério. Ele vai ter que abdicar de baladas, bebidas, drogas. Ele vai ter que ter uma rotina. Ele vai ter que ter profissionais por trás dele para um monte de coisa, né? Não só a parte técnica, como parte mental, como parte física, tudo. Alguém cuidando da alimentação. O cara que chega naquele nível, ele realmente tem uma equipe trabalhando exclusivamente para ele e ele vivendo essa imersão. E isso é para poucos. Eu não sei dizer qual é o percentual de pessoas que conseguem atingir isso, mas eu não sei se chega nem a 1% dos que tentam, porque a grande maioria desiste no meio do caminho, né? Por que eu coloquei aqui comparando um brasileiro a um sueco? Porque a parada de lidar com as emoções, elas já partem de genéticas diferentes. Uma coisa é você ver um brasileiro em uma mesa, por exemplo, na mesa final da WSOP. Se ele ganhar uma mão importante, ele vai simplesmente comemorar muito. Ou se ele perder uma mão muito importante, provavelmente aquilo vai causar alguma emoção que ele não vai conseguir
só manter para ele vai, de alguma forma, colocar para fora. E por que que isso está na genética? É sangue, né? Tipo, os suecos, eles têm frieza, são calculistas, e simplesmente quando passam, jogadores do poker nesse caso, né? Quando passam a confiar em um processo, para eles não importam estar ganhando uma mão muito importante ou estar perdendo uma mão muito importante. O que importa para eles é o que eles estudam, o que eles executam e o que eles têm a certeza que o processo, se for executado da forma que tem que ser, o dinheiro vai ser apenas uma consequência. Então, para eles, não tem reação. Você vê um Lena 900 jogando assim, por exemplo, você fala, nossa, mano, que gelo é esse cara? É literalmente um gelo. Não importa se ele perdeu um flip de ficar chip leader no main event high, buy-in de 10 e blau lá do scoop. Para ele aquilo não vai importar. Não vai mudar nada. Nem se ele ganhar ou se ele perder. Um cara que eu gosto muito, assim, de colocar como exemplo de relação brasileiro-sueco também, que está nesse topo junto com o Lena, que é o Robinho, né? Para quem não conhece o nick dele lá, Robinho é um sueco. Recentemente até fiz uma review onde joguei uma reta final de W Cup, foi semi-FT de um 109 lá, aonde muito tempo ele jogou na minha direita. E é um cara que simplesmente ele vai lá e faz o que ele tem que fazer. Daí quando tava tipo 20 left, mais ou menos, ele tomou uma bad assim sinistra, sobrou com 4 blinds, voltou e cravou o torneio. Por quê? Porque ele vai lá e executa o que ele tem que executar. Ele confia no processo. Bater muito nessa parte, confiar no processo, porque isso está diretamente ligado a como você está lidando com as emoções. O quanto você consegue controlar as emoções ao ponto dela não influenciar no seu subconsciente. E eu tenho certeza que aqui, sei lá, acredito que acho que todo mundo, me incluindo, não tem o potencial ainda de controlar 100% o subconsciente. Eu tive durante algum tempo quando eu trabalhava isso diariamente, treinamentos de subconsciente. Felizmente ou infelizmente, nós brasileiros temos o sangue quente mesmo e comemoramos e vibramos e isso não, do mesmo jeito que isso não é bom quando se ganha uma mão, se torna muito ruim quando você passa a ter o hábito de também sofrer com as emoções da derrota. Para você quebrar isso, claro que você tem que saber que para você é muito mais difícil do que para um sueco, por conta da sua genética. E se você não fizer passar a fazer um treinamento mental para lidar com isso, você, por diversos momentos, vai deixar o seu subconsciente tomar conta das suas emoções. E vai fazer com que você passe a errar muito mais do que o que seria normal. A primeira pergunta que eu faço aqui para vocês é: quanto que hoje as emoções influenciam nas suas decisões? E aí? Vamos lá. Vamos trocar uma ideia aí. Vamos aí uns 3, 4 depoimentos, pessoal. Um de cada vez. Só erguer a mãozinha, eu falo o nome, a pessoa fala. Só ter um pouquinho de coragem, né? Vambora? Ô, Rafa, tá ouvindo? A Alessandra primeiro, depois vai ser o Fábio. Vai erguendo a mãozinha aí.
E aí, Alessandra, quanto que as emoções hoje influenciam no seu game? Um pouco, bastante. Pouco, Essa bastante. semana passada eu consegui jogar mais pensativa, menos passional, digamos assim. E anteontem eu tiltei de um jeito assim que foi muito feio. Por causa de decisões que eu tive, assim, que eu tive medo de tomar. E daí depois eu fiquei tiltada por não ter tomado a decisão certa, sabe? Isso me deixou magoada. E daí eu tiltei. Daí, bem sincero, fiquei bem. Sim. A notícia boa para você é que reconhecer isso já é um passo muito bom. A notícia triste é que isso não foi a última vez que aconteceu. É, A grande questão é como que você vai lidar após participar de uma aula dessa, como que vai ser os próximos tilts. é. Essa é a grande questão, o que que você vai fazer para melhorar e ter o entendimento que você escolheu isso para sua vida Uhum, e que lidar com esse tipo de situação passa a ser diário. E aí algumas pessoas têm o emocional forte o suficiente para ter o entendimento e confiar, e outras se deixam abalar com as emoções aí e não consegue seguir adiante, acaba até por desistir, né? sim. É muito difícil atingir o nível de profissional de pôquer. É muito gostoso quando a gente joga pôquer recreativo. O pôquer profissional ele já não é tão gostosinho como se fosse uma diversão, né? Porque passa a ser basicamente seu trabalho. Você tem metas, obrigações, objetivos. Aquilo já não é mais uma brincadeira que você vai lá para descontrair, conversar com os amigos e aconteça o que acontecer, tá bom. Então, tudo isso influencia. Mas é isso. É importante estar reconhecendo e também junto ao tilt consciente, sempre estar se policiando em relação ao tilt inconsciente, que é aquele que a gente é muito difícil detectar se você não tiver os conhecimentos técnicos para detectar o tilt inconsciente. E esse é o mais prejudicial, com certeza. O próximo é o Fábio. Opa, Rafa, beleza? Bom dia. Bom dia. Então, no começo, quando eu entrei no time, eu tiltava bastante, cara, bastante. Hoje eu já consigo controlar mais. Por Ah, exemplo, quando eu tomo um flip, uma bad beat, eu já corro já no Poker Lab já vejo se eu tomei a decisão certa, dou uma olhada na ah, tabela e me controlo. joia. Mas aí vamos a um ponto importante do qual você falou. Às vezes eu tilto com um flip. Tá bom. Vamos falar sobre estatística. Um flip, ele é 50% de chance de você ganhar, 50% de chance de você perder, correto? Correto, correto isso. A sua, a sua não. A nossa mente seletiva, quando nós temos o tilt inconsciente dentro da gente, faz com que a gente guarde todos os flips que a gente perdeu. A gente só não consegue lembrar dos flips que a gente ganhou. Exatamente. Esse não, a gente não lembra. Mas em uma amostragem, você pode ter variâncias de ganhar e perder flip? Claro que pode. Para isso que você precisa confiar no processo e entender que quando você juntar lá 100 correntes, vai ter uma amostragem para você falando que você ganhou 50% dos flips e perdeu 50% dos flips. Essa estatística, ela não é inventada, essa matemática ela vai fechar. A grande questão aí é você conseguir deletar a tal da mente seletiva. Essa sim é muito prejudicial. Essa sim afeta as emoções. Você só consegue olhar para as mãos que você perde os flips. Outra coisa assim que eu vou um pouco mais além. Situações quando você vai all in e se depara com uma situação de 80-20. Ok? 80-20. Uhum. Ou 70-30, que seja. Se é 80-20, significa que você vai ganhar 100% das vezes?
Não. Não. E aí você consegue, dentro da sua mente seletiva e no seu subconsciente, quando você não tem o controle disso total ainda, de quais mãos que você consegue guardar? Quais mãos que te provocam sentimentos emoções nesse caso? Normalmente sempre são os top pair, né? Quando você perde com os top pair. Sempre são os 20%. Sim. A questão é os 20%. Você só consegue lembrar dos 20%. Por quê? Para você, é natural que, pô, aqui é 80-20, só segura. Pô, saiba que 20% das vezes você vai perder, ou seja, a cada 100 mãos, 20 dessa você vai perder. Só que você só consegue, não você, né? Todos conseguem lembrar só das 20 que perdeu. Então, se torna uma coisa assim, que o ponto que eu quero chegar com vocês é: comecem a lembrar das 80 vezes que você ganhou, o 80-20 também, e que vai fazer parte do seu dia a dia. A cada 100 mãos, perder 20 quando você está em situações de 80-20. Ou perder 30 vezes quando você está em situações de 70-30. Ou perder 40 vezes a cada 100 mãos quando você está em uma corrida 60-40. Ponto. Isso tem que fazer parte do seu dia a dia. Isso não tem que provocar nenhum tipo de emoção. Claro que na teoria fica tudo muito bonitinho. Fica tudo muito simples, fácil. Mas você precisa começar a exercitar isso. Exercitar significa ter o entendimento que isso vai acontecer todo dia, às vezes numa reta final. E isso não deve provocar emoção. Você deve apenas... Se você teve a certeza que você tomou boa decisão pré-flop, só fecha a tela, segue a vida. Ou se sobrou ficha, só continua jogando o torneio da forma que você deveria estar jogando. Não mude o seu comportamento a partir dali por uma emoção. Porque se você deixar a emoção mudar o seu comportamento ali naquela mesa, neste momento, isso vai, com certeza, influenciar em todas as outras mesas. Ok? Ok. O próximo é o As do Poker. Dá licença aqui. Tá um pouquinho baixo. Meu fone tá meio zoado, vou falar o mais alto possível. Né? Quando eu entrei no time, né, eu não sabia jogar, ainda não sei muito e tal, mas pô, era muito comum eu tiltar em flip, em bad beat e tal. Com o tempo eu fui meio que me acostumando com isso. E hoje o tilt que fica em mim é aquele tilt de remoer, de não ter feito a melhor decisão, a melhor jogada, deixar de fazer uma jogada. Eu acho que esse é o pior, assim, que eu sinto. Assim. Sim, Eu acho eu que todo mundo, também. Os momentos que eu mais tenho emoção influenciando no meu jogo é quando eu vejo que eu tomei uma decisão ruim. Quando eu fiz uma jogada ruim, quando eu tentei inventar um blefe que não faria sentido eu inventar, a história foi mal contada, isso sim provoca algumas emoções que ainda eu não aprendi a controlar. Então eu não fico bravo de perder um flip ou de perder um 80-20. Eu fico bravo quando eu tenho conhecimento técnico para executar alguma coisa e eu vou lá e deixo naquele momento algo do meu inconsciente tomar conta e o subconsciente tomar as decisões por mim ali. Aí realmente eu sofro com essas emoções. Mas é isso, é isso. Mais um aí só para a gente poder seguir a aula, Gustavo Liberti. Alô, Rafa, tá ouvindo? Oh, Tô pelo celular, minha internet caiu. Então, o que eu tô mais sentindo nos últimos dias e tal é que eu tô sem confiança nenhuma pra jogar, sabe? E por mais que eu tenha, tipo, tá fazendo coisa certa, assim, parece que o resultado dá sempre errado, sabe? Não sei, tipo, tô com o emocional no lixo nesses últimos dias pra jogar, sabe?
Daí não sei se é bom externar isso, ou pegar um psicólogo, uma coisa assim. Cara, psicólogo, eu não sei dizer para você se seria a melhor busca para isso, para resolver isso. O melhor a se fazer para resolver isso é você pegar aí as duas primeiras aulas que eu fiz aí da parte de jogo mental, inclusive não está upado ainda, mas o que você pode fazer é ir lá no canal do YouTube, até para não ficar uma coisa maçante, tem cortes lá de 6 minutos, 10 minutos, inclusive tem um corte lá exatamente falando sobre isso daí. Não estou com sorte hoje, vou parar de jogar. Não estou confiante hoje, vou abortar a minha sessão. Tem lá um corte específico disso. Então, vai lá e pega, assiste, nem que seja um corte por dia, mas assiste a série todas da parte mental lá, que vai agregar junto a essa parte #03 aqui, tá? Bom, é isso, pessoal. Dando seguimento, então. Isso daqui também é muito importante, só para fazer uma leiturinha aí para a gente finalizar esse primeiro tema aqui, né, de emoções. As emoções que causam problemas em seu jogo são criadas quando falhas em sua abordagem para o poker são desencadeadas por certos eventos ou ocorrências na mesa. O que isso significa? O que isso significa? Quem fala aí? E está um pouco, de repente, não da forma muito clara. Ninguém vai conseguir falar para mim o que isso significa? Posso citar em números aqui. Primeiro deles, o famoso level. Criar level, aprenda uma coisa, você sempre vai perder muito dinheiro ao criar level. Isso é uma das ocorrências que acontece. Lembre que cada vez que você está criando um level, às vezes o outro jogador nem sabe que você está levelado com ele. Nem sabe. Ou seja, você acabou de criar um level só para sua mente. Você quer levelar com um cara que, tipo, ele nem sabe que você existe. Às vezes ele tá lá com uma cerveja aberta, assistindo televisão e clicando no botão do lado com uma telinha aberta. Ele tá simplesmente assim, literalmente, nem um pouco preocupado com você. E você tá lá no level com o cara. O que às vezes, o mais comum que provoca isso? Aquele tipo de jogador que começa a dar, ele limpa, dá call e donkey bet. Nossa, aquilo faz provocar uma emoção de raiva dentro de você, que você quer de toda forma pegar aquele cara. E aí você não consegue enxergar mais nenhum spot. Você passa a mirar ele de um jeito que você fica cego para as outras coisas. Isso é um evento muito comum. Um dos eventos muito comuns. Criar level. Lembre que cada vez que você estiver criando um level, você está criando um level com você mesmo. Somente com você. Claro, saber explorar isso ao contrário é muito bom. Pô, esse cara aqui está levelado comigo. Agora eu vou devorar ele. Eu vou engolir ele. É isso que vocês têm que aprender a fazer. Pegar essa aula e usar isso ao contrário. Não ser você o cara que vai levelar, que quer mostrar alguma coisa para alguém, que deixa o seu ego mais forte do que o seu conhecimento técnico. O jogador de pôquer tem problema com ego. E se eu pegar, então, jogador do time aqui levelando com outro jogador do time para querer mostrar alguma coisa para esse jogador ou para alguém do time, mano, nós vamos ter uma conversa individual via áudio que é capaz de você não querer jogar nem truco em churrasco mais. Eu faço você pegar trauma de baralho.
Sacou? Para com essa história de criar level com você mesmo. Esse é uma das ocorrências, assim, fatal, que acontece e o seu subconsciente domina isso. Absorve isso. Isso é um tilt inconsciente. Não deixa de ser. Uma outra ocorrência aqui é quando você está naquele dia que a sua mente seletiva está falando para você que você está tomando muito mais bad beats do que o que seria normal. Isso é também um evento que faz desencadear esse tipo de falha. Muito. E assim, geralmente não afeta só uma mesa, afeta a sua sessão. Ao ponto de você querer abortar a sessão, ao ponto de você achar que, hoje eu não estou no meu dia de sorte. Vocês acham que eu gosto muito de citar o Lena como exemplo, apesar dele não ser assim de eu não ser fã do cara ao extremo. Para mim, tipo, eu sou muito mais fã do Robinho do que dele. Sacou? Tipo, ele é muito mais famoso que o Robinho, mas eu sou muito mais fã do Robinho do que dele. Mas, vocês acham que algum dia dessa imersão do Lena, ele simplesmente abortou uma sessão porque ele estava tomando bad beat? Não. Eu tenho certeza que não. Ele só pensava em cada vez estar mais preparado para tomar as melhores decisões e pronto. Ele não está olhando para um resultado final da mão. Ele está olhando para ver se ele tomou as melhores decisões. E acabou. Tenho a plena certeza dele nunca ter abortado uma sessão por um evento como esse. Se você fala para os seus familiares, amigos, você fala de boca cheia, eu sou um profissional de pôquer. Agora eu sou um reg de pôquer. Eu vivo de pôquer. Eu estou em um caminho que daqui a um ano eu vou conseguir ficar rico. Porque esse jogo, entenda, gente, vocês que são leigos, entendam. Esse jogo não é de sorte. Tenho a certeza que todo mundo fala isso de boca cheia. Num churrasco de família, ou para o pai e para a mãe, ou para o companheiro, companheira, né? Fala. Pô, vem cá, isso aqui é minha profissão. Olha só, isso aqui não é um jogo de sorte, é de estatística. É de eu aprender, de eu estudar, executar. Pô, então, como assim você está virando e falando para mim que você está abortando sessão por achar que aquele dia não é um dia de sorte? Você está caindo em contradição. Você precisa acreditar no que você fala. Então, se você fala que esse jogo não é de sorte, você precisa literalmente confiar nisso. Olha que conta fedida minha. Olha que falta de sorte. Olha a mente seletiva agindo aí. Então, é simples. É só executar o que você fala para os outros. Essa parte que eu vou pular, tá? Que basicamente é resumido em tudo o que eu falei aí. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa de 5 minutos para a gente abordar a outra parte da aula, tá, pessoal? Bom, retomamos aqui, depois de uma pausa, para poder continuar fazendo a mente absorver conteúdo da melhor maneira possível. Quanto a sua mente faz você retornar aos maus hábitos? Quando o sistema emocional se torna hiperativo,
Ele desliga as funções cerebrais superiores. Isso é parte do cérebro lá, que eu não vou entrar no mérito, né? Se as suas emoções estão muito altas, você toma decisões ruins no poker, porque o cérebro impede que você seja capaz de pensar direito. Acontece também o seguinte, aqui alguns pontos. Aqui a gente já está falando um pouco da parte ali do seu cérebro que é muito mais o subconsciente agindo, né? É uma parte interessante e também difícil de controlar. A sua mente fica em branco. E aí a pergunta é, quando a sua mente fica em branco, o que acaba acontecendo? E aí, pessoal? O que acaba acontecendo? Entra no automático, não? Entra no modo automático. Pior do que isso, entra no modo automático da parte ruim do jogo. Porque você pega horas e horas de estudo, horas e horas de dedicação, abdicou de almoço em família no domingo, abdicou de sair fazer um passeio no feriado com a esposa, abdicou de uma sexta-feira à noite poder tomar uma cerveja, para quê? Para agora você deixar... Nem é isso. automático, é meio que tanto faz daí, né? E aí, às vezes, 80, 90, 100 horas de trabalho acabam por se resumir em maus decisões e você jogar no ralo aquelas 80 e 100 horas trabalhadas. Pensa nisso. Pensa em valorizar o tanto que você tem se dedicado, o tanto que você tem trabalhado. Pensa em valorizar realmente tudo que você tem abdicado pelo poker. Isso tem que ter um motivo, isso tem que valer a pena. E para você fazer valer a pena, você não pode deixar isso acontecer. Outro ponto importante, quando os maus hábitos retornam a partir do momento de você não controlar a sua mente o quanto deveria. Você perde peças-chave da mão. O que isso significa, pessoal? Bora? Ninguém sabe me falar o que significa? Significa que você já não está mais prestando atenção em quase nada. Você está olhando agora só para suas cartas com raiva e você não está mais entendendo o spot. Ou você está deixando passar um monte de spot bom, ou simplesmente está querendo fazer daquilo se tornar um spot bom quando ele não é. Você perde informações importantes da mão. Você chega lá no river sem lembrar como que você jogou o flop. Por quê? Porque você está com a sua emoção elevada. E agora, o que eu faço aqui no river? Eu não lembro como que eu joguei o flop. Eu não lembro o que eu fiz no pré-flop. Pré-flop é um pouquinho comum de esquecer, mas vai ter muita situação de você chegar no river e não lembrar o que fez lá no flop, né? O que você fez nas streets anteriores. Nossa, como que eu joguei? Eu não lembro. Não lembro que size que eu fiz, por que disso? Porque você não estava com a sua atenção e a sua mente voltada completamente para o spot. E pior do que isso reflete em todas as mesas. Pensa você jogando 6 telas, se você não está conseguindo jogar um spot que você decidiu parar e jogar ele, pensa o tanto de spot que está passando nas outras 5 mesas. Por quê? Porque agora é a emoção que tomou conta. E essa parada de desligar as funções cerebrais superiores é o que influencia nisso. Gente, não pensa que assistindo uma aula disso daqui está resolvido, não. Ou você começa efetivamente a entender que você precisa ter um treinamento diário para o seu subconsciente, e o que não falta no YouTube é treinamento para subconsciente.
Nem que seja, não é ligado ao poker, não. É treinamento para o subconsciente. Para partes do cérebro. E mais uma coisa que eu gosto de citar dentro disso é o seu subconsciente, o horário que ele mais está trabalhando é o horário que você está dormindo. Porque ali o seu consciente desligou e agora todas as energias estão voltadas ao seu subconsciente. Então, às vezes dormir escutando uma paradinha de treinamento para o subconsciente vai fazer você exercitar esta parte do cérebro e vai fazer com que você torne o conhecimento técnico de poker numa absorção muito mais rápida e com execuções boas, ok? Alguém discorda? Todo mundo concorda? Como é que tá aí? Eu não tô vendo ninguém falar comigo. Concordamos. Concordo, concordo. Joia. Olha isso daqui que é importante, gente. Acontece junto, né? Isso aqui é meio que a sequência disso que eu falei agora, né? Quando você chega nesse estágio, que é aquela parte do cérebro que está agindo agora por você, você superestima a importância de algumas informações. Ou se fixa em informações irrelevantes. De novo, o que isso significa? Você começa a criar dentro da sua mente um monte de imaginação. Imaginações como: esse cara está pensando o jogo do jeito que eu penso. Isso não é uma informação relevante. Você deveria estar muito mais preocupado em saber se você tem mostragem de HUD, por exemplo, para ali sim os números estar te dando informações importantes. Então, quando essa parte do cérebro desliga, é natural que isso aconteça sem você perceber. Você agora não consegue mais dar importância ao que você realmente deveria estar dando no esporte. Essas informações acabam se tornando irrelevantes ali e você passa a dar muita importância a elas. Olha isso daqui, ó. Você sabe a resposta certa, mas é como se a sua cabeça estivesse em uma névoa. Simplesmente você acaba de sofrer o famoso apagão. Mano, não é só no poker não, né? O quanto que a mente influencia em tudo que é ação de vários atletas em todos os esportes, que você pode ligar a isso. Sei lá, acho que talvez o melhor exemplo seja aquele apagão sofrido pelo Brasil-Alemanha. O Brasil podia não ter o melhor time do mundo, mas vocês acham que eles tomaram 7 gols em 20 minutos por não saber jogar bola? Ou porque simplesmente naquele momento foi essa parte do cérebro que foi ativada? Ali foi a emoção tomando conta. Simplesmente a emoção fez com que eles apagassem. Não olhassem para o que deveriam estar olhando. Sumiu, branco. Você acha que, tipo, nesse caso, um acaba influenciando o outro também? Não entendi muito bem a pergunta. Como assim? Tipo, porque nem todos poderiam estar nervosos, né? Mas, tipo, a maioria talvez estivesse nervosa, acabou influenciando a equipe Eu inteira. acho que as peças-chaves ali perderam o controle. Daí Aí, foi tudo por água abaixo. quando é um jogo em equipe, que se treina em equipe, quando se tem táticas envolvendo uma equipe, como uma engrenagem, como uma engrenagem de uma usina, que está lá todo vapor moendo cana. Se um dente quebrar, o que que acontece? Vai tudo por água abaixo. O moinho para, né?
Então, não importa Ó, se foi os 11 ou se foi um. Mas se Sim. esse um foi uma peça-chave, ele foi um dente da engrenagem que fez tudo aquilo acontecer. Não importa quem foi. Mas, Ah, tipo, você acha que até tendo pessoas ao redor da gente acaba influenciando também, né? eu não tenho dúvidas. Sim, sim. Isso é uma coisa que eu já falei em aula, inclusive. Nesses Você casos. Mesmo sendo um jogo precisa, individual, né? mesmo sendo jogo individual, você precisa eliminar da sua vida tudo que te rouba o mínimo de EV. Mínimo. Por exemplo, a regra aqui em casa, quando eu tô grindando, que nem agora eu vou voltar a grindar, fazer minha estratégia, vou ter meus dias, meus horários, meu cronograma, minha programação, tudo certinho. Qual é a regra aqui em casa? Pode estar caindo o mundo. Não vai trazer informação nenhuma para mim, não vai vir sequer me dar a mensagem do seguinte: precisamos conversar. Por isso que você precisa evitar o WhatsApp. Pô, está ali no meio da sua sessão. Você recebe uma mensagem da tua namorada lá, ou da tua noiva, ou de quem que seja, de precisamos conversar. Acabou a sua sessão, parceiro. Isso não tem nada a ver com parte técnica. Isso tem a ver com o que você aprender a observar tudo que está ao seu redor e o que hoje faz você ter uma corrente amarrada aos seus pés. O que hoje faz você ir lá se dedicar horas e horas para subir o seu EV, aumentar o seu EV, e aquilo que está ao seu redor está roubando o seu EV. E aí cada um tem que identificar onde está perdendo EV. O que está fazendo isso? O que está provocando isso? E aí você precisa fazer uma escolha. E às vezes essa escolha é dura. Sempre gosto de resolver as coisas com uma boa conversa. Por exemplo, eu tive períodos que eu morei sozinho. Eu ligava para minha mãe e falava: mãe, vou começar minha sessão. O celular meu vai desligar. Qualquer coisa, extrema urgência, pode ligar no vizinho e pedir para o vizinho me dar o recado. Ok? Do contrário, eu só ligo meu celular de novo quando eu acabar minha sessão. Por quê? Porque eu não quero pegar no intervalo e olhar lá o WhatsApp e receber uma mensagem desejada. Aquilo vai afetar parte do meu cérebro. Você vê como é uma coisa mínima? Mas ela é tão mínima, mas você não tem noção do quanto ela é importante. Você ter, eu estou usando de exemplo aqui, relacionamentos, né? Que é geralmente o que rouba muito EV nosso. Quando o nosso companheiro não tem um entendimento da profissão e ele não é obrigado a ter. E por isso que você precisa fazer um trabalho formiguinha, um trabalho devagar, de muita paciência, de apresentar um pouquinho mais da sua profissão, não querer que a outra pessoa concorde com tudo que você está mostrando, porque isso é um trabalho formiguinha. Você só precisa, sim, ser dono de você e impor algumas regras. Isso é fato. Dependendo do relacionamento que seja. Você tem que impor algumas regras. Se você tivesse em uma multinacional ganhando 50 mil reais por mês, e você fosse impor regras no seu relacionamento, eu tenho certeza que seria bem aceito. Então, você tem que fazer o seu companheiro, o seu namorado ou a sua namorada entender que esses 50 mil reais por mês, ele pode se tornar uma realidade no longo prazo. Mas que você vai precisar muito do entendimento, da ajuda dele nesse momento, por alguns anos. E aí você vai descobrir se a pessoa realmente gosta de você ou não. E aí Ô, Rafa. vale a pena a gente sempre gostar muito mais da gente do que de outra pessoa, tá? Lembra disso. Se a outra pessoa tiver que enfiar o pé na sua bunda, ela não vai pensar duas vezes, tá? Sempre goste muito mais de você do que de outra pessoa. Eu tenho 8 casamentos, então não preciso nem falar, né? Fui casado 8 vezes. Que não tá bom, eu troco mesmo. Só não gosto de viver sozinho, mas não estando bom, eu troco. Bora, quem ia perguntar?
Eu aqui, Rafa, ali que você falou ali da capacidade ali que você estava falando, você não acha também que muito da parte psicológica do jogador de pôquer, às vezes ele passa por ele não estar preparado, por estar passando por aquela situação ali na mesa, às vezes falta de estudo, Isso, claro. Você não ter o conhecimento técnico suficiente faz sim ativar essa parte do cérebro. porque assim, ó, como você falou ali da seleção ali do 7-1, exemplo, um time que tinha Hulk, Ramires e Fred não tinha chance contra a Alemanha, entende? Mas não Então, era um time de tomar sete, mas independente, né? então Tipo, voltando ali que eu queria falar para você, é quem tem mais, eu acho assim, quem tem mais conhecimento e quem tem o psicológico mais forte vai jantar os mais fracos. isso. Mas aí entra uma parada importante dentro disso que você está falando. Perceba como dói muito menos uma bad beat sofrida. Ela tem uma sensação de dor muito menor. Ela causa uma emoção muito menor quando você tem a certeza que a sua execução foi, ó, 100%. Você foi lá e fez o que tinha que fazer. Você perdeu pro baralho. E aí aquilo não é uma emoção que vai tirar você do eixo. Tá ligado? Então, a busca por conhecimento técnico, sim. Isso vai fazer que toda vez que você tenha a certeza que você tomou uma decisão, uma bad beat vai doer muito menos. Tá certo. É uma coisa ligada à outra. Conhecimento técnico influencia muito nisso. Causas da emoção. Causas da emoção. Olha a parada que eu falo do inconsciente aqui, ó. E claro, o exemplo mais claro citado que vai fazer desencadear é bad beats. Aqui, erros. Uma coisa que também influencia muito, e que aí que eu falo, aquele cara que vem preparado financeiramente para aguentar 2 anos sem depender de resultado, e eu na minha carreira formo jogador há 8 anos. Se eu vi até hoje, consigo contar só com os dedos da mão. Se eu vi até hoje 10 chegar preparado financeiramente para se tornar profissional de poker, foi muito. Foi muito. Eu vi caras que chegaram, viraram para mim e falaram, Rafa, tô aqui. É isso que eu quero agora. Tenho dinheiro para 2 anos da minha vida. Despesa guardada, não dependo do dinheiro do jogo, posso ficar 2 anos sem ganhar. Esse cara tem uma chance incrível, incrível de dar certo. Ele aumenta muito o EV dele quando ele passa a não pensar no dinheiro. Quando ele deixa o dinheiro ser apenas a consequência de um bom trabalho. Esse cara tem, ele tem algumas vantagens. Aliás, algumas não, muitas. Você não ser pressionado pelo dinheiro faz com que você não tenha, talvez você tenha, claro, vai ter, mas as emoções de dores por bad beats, derrotas e erros, elas são muito menores quando você não depende do dinheiro. Pensa ali você na cara do gol, dependendo daquele dinheiro para resolver algum problema pessoal. E tomou a bad beat. Pronto. Qual o impacto disso na sua mente? Agora, pensa você tendo, sim, a estabilidade financeira, as contas pagas garantidas por 6 meses, que seja, pelo menos. A chance de você dar certo é muito maior. Você vai tomar as melhores decisões, você vai tomar a decisão sem medo, você vai executar o que você tem que executar sem estar preocupado com o resultado final da mão, principalmente na parte mais exploit do jogo, para os limites que a maioria aqui está jogando. Aquela parte de reta final, que é onde 80%, 90% do field está pressionado pelo resultado.
ou porque quer fazer um print e postar numa rede social, ou porque precisa do dinheiro. E é isso que a gente tem. A gente tem que pegar essa aula aqui, ó, transformar ela não só no sentido de fortalecer a nossa mente, e sim de explorar isso dos recreativos. Identificar isso através, seja de stats, seja de velocidade na jogada. Bom, um TEL no jogo online que mostra a ansiedade do cara é a velocidade que ele toma as ações. Isso quando eu pego o jogador novato, eu sempre crio o hábito, quando eu tô, tipo, sei lá, trocando uma ideia, eu falo, cara, toma suas decisões um pouquinho mais devagar. O seu cérebro, ele vai processar a informação de uma jogada inteira em menos de 3 segundos. Você já sabe o que você vai fazer em menos de 3 segundos. Você tem que criar o hábito de quê? Mesmo o seu subconsciente tendo processado a jogada e o que você vai fazer, crie o hábito de fazer uma revisão sobre o que você imaginou. E um bom exercício para você não causar TEL contra caras bons, que eu exploro muito isso, tá? Eu vejo quando o cara tá ansioso, quando o cara clica botão, quando o cara deixa marcado fold. Eu faço note disso demais, demais, e exploro muito isso. Crie o hábito de não tomar decisões antes da barrinha chegar ali na metade do tempo. Crie esse hábito. Pare de fazer instas ações, mesmo que você já tenha processado a jogada. Ok? É isso. Beleza. Ok. Aqui fala sobre as mesmas coisas, né, pessoal? Medo, raiva, enfim. Por aí vai. E aqui fala sobre o tamanho das raivas que pode causar, né? A gente acabou de citar agora. Pode ser uma raiva pequenininha, como pode ser a raiva do fim do mundo. Tudo vai depender de vários fatores. Frustração. Sobre a palavra frustração. Muito importante isso para dentro do poker. Muito. Só se gera frustrações quando Se gera expectativa. Quando se gera expectativas. E quando se gera expectativas? Gera frustração. Tocieli agora, sou 1/50. Cravei. Deixa eu ver aqui. Quanto tá pagando primeiro? Nossa, que pancada. Já deixa eu entrar aqui no Mercado Livre. Já deixa eu fazer minhas comprinhas. Ela já gastou antes de ganhar. Aí vai lá, anuncia a reta 1/50. 10 minutos depois coloca GG 42. Oi, não pode acontecer? Pode, cara. Você vai lá, 3 pauladas seguidas que você desceu as 3 mãos na frente e perdeu, você caiu o torneio. Acontece demais, gente. Pare de criar expectativa. Essa emoção é a pior que existe. Não crie expectativa para não gerar exatamente isso. Frustrações. Isso vai fazer... Isso é um fator que rouba muito EV. Muito EV. Aqui, a parada do tal do medo. Que também a gente já falou há 10 minutos atrás sobre isso. O medo, geralmente, ele é causado muito pela falta de conhecimento técnico. Muito. Você só tem medo quando você não tem certeza do que está executando. E
junto a isso entra sobre o que falamos há 2 minutos atrás. Você vai ter muito medo quando você depende do dinheiro daquele torneio. Você não vai tomar as melhores decisões. Olha aqui, ó. O que causa as frustrações aí, ó. Vai dar aquela vontadinha de dormir o dia inteiro, né? Aquela preguicinha. Que eu tô aí para conversar com o pessoalzinho aí do time aí que deve ter aquela doencinha chamada preguiça crônica. Já ouviu falar? Preguiça crônica. Ui, ao longo do tempo aí, mais de 3.500 alunos passando pela minha mão, conheci um monte com essa doença. Pior, não vende remédio na farmácia para preguiça crônica. É foda. A preguiça crônica pode ter certeza que você vai desistir rápido, tá? Principalmente se for dentro da RPT. E se pegar eu para conversar com você, então, por causa de preguiça, meu amigo, eu tiro o seu vício rapidinho. De verdade, você não vai querer jogar nem rouba-monte mais. Se alguém falar para você de baralho, você vai começar a se tremer. Eu tiro o seu vício. Por Deus está no céu. Né? Não tenha preguiça. Tira isso da sua vida. Saia da sua zona de conforto. Execute um plano, crie objetivos. Saiba que quando você trabalha para você, você tem que trabalhar muito mais, mas muito mais do que você se fosse CLT. Não existe um jogador profissional em início de carreira que trabalha menos do que 12, 13 horas por dia, pelo menos 6 dias por semana. Faça uma aposta aí com quem quiser aí que está hoje na aula e não é querendo se sobressair sobre ninguém, não. Mas faça uma aposta, ó. Fiz 38 anos de idade 2 dias atrás, 3 dias atrás. 38 anos de idade. Passando por algumas coisas particulares aqui que eu não gostaria de estar passando, mas não deixo isso influenciar no meu trabalho. Pelo contrário, transformo isso em energia. Parece que eu trabalho mais ainda. E eu sou um cara assim, ligado no trifásico, sem controle. Eu quero ver se tem um aqui que consegue acompanhar meu ritmo. Faça uma aposta do valor que quiser e pago 5 para 1. Pode escolher o valor. Só que vai entrar áudio comigo do início ao final do meu dia. Posso garantir para vocês, tá, gente? Está sendo 18 horas por dia, de segunda a segunda. Quem quiser pegar a apostinha aí de 5 para 1, quero ver quem aguenta meu ritmo. E aí você, meninão aí de 18, 19, 20 anos, morando na casinha do papai e da mamãe, sem estar preocupado se vai ter comida na mesa amanhã, se vai ter um teto para dormir, se vai ter internet para você trabalhar, ou se vai ter uma energia para você tomar um banho quente, o que você deveria estar fazendo? Deitando e dormindo? Pegando a sua profissão e colocando 3 folgas por semana? Cara, uma coisa que tem me irritado muito assim dentro do time, mas muito. Tô guardando, só tô anotando os prints, tô fazendo aqui um documentozinho. Como é que pode um cara que é profissional de pôquer, a gente tem 70 jogadores no time, chega num domingo, eu vejo na parte da manhã 10 check-in. Você não entendeu ainda que domingo acabou para você domingo? Domingo é o seu principal dia de trabalho? Você não conseguiu entender isso daí? Você vai continuar fazendo check-in 4, 5 horas da tarde no domingo? Você está de brincadeira, você não quer ser profissional. Você pode querer ser um recreativo lucrativo. Você quer viver sua vida social e você quer brincar lá de vez em quando. Você tem um pouquinho de conhecimento técnico para não apanhar do field, porque você é competitivo. Mas você está brincando de ser profissional de poker. Mano, quando eu tô no grinder hard, assim, ó,
Períodos que na minha vida eu abdiquei de dar aula, abdiquei de gerenciar. Falei, não, mano, agora que eu vou focar em estudo e grinder durante X período. Mano, domingo, 7 horas da manhã, eu tava começando a me registrar, fazendo um aquecimentozinho ali antes e tal, e já dando banho. Porque um dia antes, no sábado, eu já tinha preparado a minha table select do domingo. Meu grind de domingo já estava pronto. Já sabia quais eram os meus torneios prioridade, já sabia tudo. Pô, então, assim, gente, de verdade, mano. Tô fazendo print, tô montando um documentozinho aqui e tô vendo quem que a gente vai oferecer aí projeto escola para você continuar na sua pegada de pôquer, mas vamos entender que você não quer ser profissional, né? Cara, eu acho. Alguém escreveu aí, quem joga de segunda a sábado, mesmo assim não vale só porque não joga no domingo? Cara, eu penso que não é que você não possa ter ali um domingo do mês, mas você está abdicando do principal dia do online, cara. É que o domingo é o dia de forrar, né, Rafa? Domingo é o dia que tem os principais torneios, é o dia de maior variância, sim. Conheci regs que, pô, regs que gostam ali daquela consistência básica, não quer sair daquele ABI, quer jogar aquele ABIzinho o resto da vida. Aí o cara joga dias de semana, começa a registrar às 6 da tarde, joga até da manhã, pega aquele fio de microzinho e faz aquela rendazinha, tranquila. Tá ligado? Mas e você, onde você quer chegar? Então, não é que não vale. Só estou dizendo que o principal dia do online é o domingo. E que, na minha opinião, não existe você foldar 2 domingos do mês. Para não ter tanto problema aí com a patroa, pega um do mês. E outra, vai continuar se registrando 3, 4, 5 horas da tarde, domingo? Você tá de brincadeira. Você é só de verdade, mano. Posso estar errado, mas a visão que eu tenho em relação a isso é que basicamente você só quer ter o seu dinheirinho de bankroll ali para você poder, no final de tarde, domingo, após ter almoçado com a família, ter feito ali o seu social ali, agora eu vou jogar um pouquinho. Tem nada para fazer. Estou fazendo nada mesmo, vou jogar um pouquinho. Pô, você está encarando isso como sua profissão? Onde você quer estar daqui 1 ano? Onde você quer estar daqui 2 anos? Se você quer ser vencedor, comece a projetar isso agora para sua vida. Vamos lá, mais uma parte aqui. Vou só tirar aqui, porque eu acho que misturou. Causas das emoções. Essa parte aqui é interessante. Aqui a gente já falou. Mas a gente não leu essa última parte aqui, ó. A confiança vai da total falta de confiança ao Deus do pôquer, com excesso de confiança. Aquele cara, né, que chegou agora no time aí, foi lá, cravou um Big 3,30, falou, agora eu sou o melhor jogador do ano. Vou ganhar o troféu do ano, certeza, eu sou o jogador do ano. Eu já sei tudo aqui desse jogo. Porra, ó aqui o que eu cravei aqui, ó. Cravei o 3,30, não preciso nem usar a tabela mais. O que é esse negócio de hoje aqui? Para. E essas aulas do Rafa, então? Nada a ver, não preciso disso para minha vida, não. Tô matando nesse jogo, eu tenho aqui dar aula pro Rafa. É isso. Seu excesso de ego. Seu excesso de achar que você já chegou lá. O deixar um resultado influenciar em você achar que você é mais do que alguém.
Você nem sabe o quanto que o outro lado está trabalhando. O que eu sei é que a partir do momento que você se torna o deus do poker, você deixa de trabalhar o quanto você deveria estar trabalhando. Isso é uma armadilha perfeita. Talvez uma das maiores. Quais as causas provocadas quando não estamos preparados tecnicamente e mentalmente? A gente falou disso durante essa aula, mas é importante reconhecer alguns pontos aqui. Famoso não confiar nem em você e muito menos no processo. Cara, é linda essa palavra, confie no processo. É lindo. E é lindo escutar você falando, eu confio no processo do time, eu confio no time. Mas isso você não prova com palavras. Isso você prova numa review. Isso você prova aplicando literalmente tudo que está aprendendo. Aí sim você está confiando no processo e confiando em você. Porque, de novo, aqui, tendo nem 1/3 dos jogadores que tem no time, sou capaz de dizer que a 50% aqui não confia, você não confia nem em você mesmo. Então, passe a confiar em você e, para isso, você precisa confiar o processo. E precisa executar o que aprende, sem medo de ser feliz. E não deixar a sua mente seletiva ser uma armadilha para isso. Teve a certeza que fez o certo? Segue o jogo. Só isso. Amanhã tem mais. Beleza? Causas. Causas. Quando você está dentro disso daqui. Quais são as causas? Incerteza. A incerteza é causada quando? Quando você não está preparado, principalmente tecnicamente. Dúvida. Natural ter. E o que você precisa aprender a fazer com as dúvidas? Se você teve uma aulinha lá que ensina a você a marcar mãos, que eu peço a cada aula que seja postada muitas mãos de dúvidas, inclusive eu vou tentar abrir aquele fórum lá entre hoje e amanhã, vou tentar. Não garanto, mas vou tentar, e lá vai ficar muito bom aquele fórum de discussão de mãos, ok? Quando você não está preparado mentalmente, com certeza, isso daqui eu quero ampliar isso daqui. Sabe como que eu conheço um jogador de pôquer se ele tem pouca ou bastante ansiedade? Porque todos têm. Todos. Eu conheço um jogador de pôquer se ele tem ansiedade num simples processo ali de fazer as contas da Live Sponsors. No atendimento daquele, eu já sei qual é o nível de ansiedade do cara. Ou quando o cara puxa o primeiro resultado no time, manda assim, posso pegar minha parte? Para onde que eu mando aqui a parte do time? Eu já sei o nível de ansiedade do cara. Eu sei o nível de ansiedade do cara quando eu estou fazendo uma conta com ele e a velocidade que ele clica o botão do mouse. Mano, e jogador de pôquer tem problemas sérios com ansiedade. Então, tá aí uma parada para você trabalhar dentro de você. Essa última aqui eu nem gosto. Vou aproveitar ela, na verdade. Bom, isso daqui também é causado pela falta de conhecimento técnico, com certeza. E, na minha opinião, a fobia, ela é causada simplesmente pela mente seletiva, né? E que te faz tomar decisões muito ruins. A sua mente seletiva tá lá falando que naquele dia você tá perdendo todos os flips. Pronto. A hora que você desceu ao in lá,
Showdown, flip. Já, a mente já registrou, perdi de novo. E aí você passa a não tomar as melhores decisões ali, porque você começa a criar uma fobia. Isso é um controle emocional foda. Bom, é isso, pessoal. Vou fazer um print aqui final de aula. Ficamos por aqui. Espero vocês tenham gostado. Essa aula está sendo gravada dia 29/6/2023. Mas deve ser um conteúdo que deve ser utilizado sempre, né? Não importa se vai ser em 2024, 2025. É algo muito bom vocês se prepararem mentalmente e colocar isso dentro da sua rotina. A preparação mental. Valeu? Então, até a próxima. Forte abraço.